Ele é um símbolo da ligação entre Porto Alegre e o Guaíba e é também uma referência no turismo náutico aqui no Rio Grande do Sul. O Cisne Branco já passou por tudo, inclusive por um naufrágio em 2016. Agora, depois de parar as atividades por mais de 2 meses por causa da catástrofe climática, a embarcação mais querida dos porto-alegrenses está de volta com uma missão especial. É sobre esse assunto que a gente fala neste episódio do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz e a Kizzy Abreu na produção e o Leandro Carvalho na equipe técnica. E aqui do meu lado, o querido, maravilhoso, Oi, Ju. Paulo Germano. Tudo bem? Tudo prazer estar aqui mais uma vez para o nosso Perimetral Podcast, falando sobre um assunto tão interessante, sobre um dos ícones, como tu bem disseste, tão emotivo, de Porto Alegre, do nosso imaginário porto-alegrense. Cisne Branco nos acompanha há várias gerações, acho que desde que a gente é criança sempre, né? Então tá no imaginário mesmo, inclusive dos molequinhos, assim, o que é o Cisne Branco? Vamos entrar no Cisne Branco, vamos ver o Cisne Branco. Então eles têm essa particularidade de carregar, e eu acho isso muito bonito, assim, um ícone da nossa cidade, um emblema de Porto Alegre. E mesmo pra quem não é daqui, eu sou do interior, e também cresci ouvindo falar do Cisne Branco, louco isso, né? Bom, mas vamos apresentar os nossos convidados, nós temos 3 convidados hoje aqui no estúdio. Vamos começar pela Adriane Hilbig, que é a proprietária, na verdade, diretora do grupo Cisne Branco, isso, né, Adriane? Isso mesmo. Muito obrigada, tá, pela presença, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Juliana, PG, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta de fazer e vendo essa referência toda que a gente tem no imaginário das pessoas, como vocês falaram, né, isso é muito gratificante para o trabalho. Legal. Temos também aqui o Wagner Alves, o comandante do Cisne Branco. Nossa, que responsa, hein, Wagner? Com certeza. Obrigada por ter vindo também, tá? Obrigado. Seja bem-vindo aqui. E o Thales Trindade, que é marinheiro de Convés, também aqui no estúdio. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, tá? E aí, gente, nos contem, assim, acho que a gente podia começar falando, PG, não sei, como é que foi esse período da enchente pro Cisne Branco? Cisne Branco já passou por tanta coisa, né, Adriane? Já naufragou, já enfrentou crises, enfim. E agora mais um desafio gigantesco, né? Como vocês falaram, né, o Cisne Branco tá no imaginário desde que a gente era pequenininho. O Cisne Branco é de 1978. Então, esse ano, 46 anos, né? Então, já passou muitas gerações, né? E aí, este foi mais um desafio que a gente Eu até vou te pedir desculpa, Ju, para atropelar a tua pergunta e a gente voltar nela daqui a pouquinho. Como é que o Cisne Branco conseguiu isso na tua avaliação, Adriane? Essa introjeção no imaginário da cidade, de fato, porque ele é antigo, mas também não é muito, né? Sim, para embarcação não é muito não, né? Não é, 46 anos. Mas o Cisne Branco surgiu numa época onde as empresas de turismo, os operadores de turismo eram poucos na cidade de Porto Alegre, né? E a Orgatur, que é a empresa proprietária do Cisne Branco, que é a empresa familiar, ela iniciou... Família? Da minha família. Então a tua família tá desde o início nessa história? Nossa! Quando eu tinha 15 anos ele nasceu, Cisne Branco. E a empresa iniciou em 1962, um ano antes de eu nascer. Né? E aí ela foi pelo trabalho, pela seriedade do trabalho, por trabalhar com o turismo receptivo na nossa cidade. Naquela época ela iniciou assim. Ela foi desenvolvendo esse trabalho, então ela virou referência nacional, a empresa, para as pessoas que aqui chegavam. Nacional e internacional, vinha muita gente do Prata naquela época, né? Uruguai, Argentina, para subir para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente virou, como empresa, referência naquela época em turismo receptivo. Mas na época operava o quê, Adriane? Operava o turismo na cidade, o City Tour, recebia o turista que aqui chegava, esse é o turismo receptivo, Perfeito. né? Recebia o turista que aqui chegava, levava do aeroporto para o hotel, da rodoviária para o hotel, fazia passeios na Serra Gaúcha, fazia passeios em Porto Alegre, levava no Morro Santa Teresa para ver o Guaíba e tal. E com o passar dos anos, era meu pai, os sócios, né? Minha mãe também trabalhava na empresa na época e não tinha um equipamento turístico pra gente explorar, no bom sentido, o Guaíba.
né? Não existia equipamento turístico, porque o turismo náutico nasceu muito na cidade de Porto Alegre com o turismo religioso, os navegantes, Aparecida e tal, né? Então, o Cisne Branco surgiu nessa época. O turismo era muito pujante, dava bastante dinheiro. É mesmo, nessa época era. Nessa época era muito, vocês não têm ideia do que era. E aí, eles resolveram construir uma embarcação própria para o turismo. Então, naquela época, essa visão e essa estrutura que o Cisne Branco tem hoje, ela vem desde 78, com uma boate, com um restaurante, com o panorâmico, né, para apreciar a cidade. Então, ela foi a embarcação foi construída pensando no turismo. E foi a primeira, né, que tinha esse objetivo. Foi a primeira por muito tempo. De receber eventos também. Sim. E quando foi inaugurado, na inauguração em 78, ela inaugurou com um passeio de Porto Alegre até Taquari, ou até Rio Pardo, não lembro bem, para fazer justamente o turismo dentro do Rio Grande do Sul, que era a especialidade da empresa. E Adriane, por que nessa época, interessante que tu disseste ali, vocês não têm ideia do que era a pujança do turismo, então por que era mais do que hoje? Muito turismo rodoviário, e o tipo de turismo era um pouco diferente, era um turismo cultural, era um turismo mais em massa, um turismo rodoviário dentro do Brasil, porque logo que foram construindo as estradas, meu pai costumava dizer, né, construiu estrada, os ônibus da Orgatur estão lá, né, e era o turismo era um pouco diferente do que hoje existe. Vamos comprar um pacote para Porto Seguro. O que tem? Passagem aérea, um passeio pela cidade e vire-se. Antes era o turismo mais em grupo, né? Foi modificando um pouquinho. Então esse turismo mais em grupo trouxe a massa. Tá, né? Mas Porto Alegre atraía turismo. Sim. Nesse aspecto que eu me refiro, por que atraía mais turismo do que hoje? Porque hoje não atrai exatamente tanto turismo, né? Os turistas que passam aqui, até um grande esforço é mantê-los pelo menos uma noite aqui antes que eles vão pra Gramados. Porto Alegre Porto Alegre se especializou em turismo de eventos. É um pouquinho diferente. Isso. Naquela época nós tínhamos o turismo de lazer. Nós tínhamos o Morro Santa Teresa que a gente conseguia ir. Eu acho que ao longo dos anos a cidade foi perdendo um pouco disso e dando bastante espaço para o restante das cidades do Rio Grande do Sul, que são numerosas, né, e muito ricas também, de fazerem um trabalho diferenciado, que é Gramado, que é Bento, que é Caxias, que é agora Restinga Seca, que, né, tá na moda, todo mundo tá falando, que são lugares muito importantes e que tem dentro do Rio Grande do Sul uma característica turística para este tipo de turismo maior. Se tinha aqui em Porto Alegre esse turismo de ir no morro, de passar uma tarde, de um restaurante bom. Não que não tenham hoje, mas tu tem razão. Não. O turismo esse de eventos que é mais voltado para, seja shows ou congressos, né, seminários. Teve uma mudança de perfil. Teve uma mudança de perfil no investimento da própria cidade, né, da própria cidade, de atração de turistas. Então, enquanto o turismo de lazer hoje vai mais para a Serra, o turismo de negócios vem mais para Porto Alegre, dentro do Rio Grande do Sul, né? Tá, e a gente está tentando, inclusive, que eu quero dizer, o Porto Alegre de modo geral, virar isso, né? Tentar trazer Porto Alegre novamente para um cenário de turismo mais... Eu acho que tu não precisa... De lazer, entretenimento, com a orla, com o próprio... Na minha opinião, assim, tu não precisas modificar isso, porque isso é uma expertise da cidade. Tem, sim, claro. Exatamente. É reforçar esse outro aspecto. Reforçar esse aspecto. Então, a pessoa, o turista que vem aqui para um congresso, para um evento, ele chega aqui, ele não precisa terminar o evento e ir direto a Gramado, que é o que está no imaginário de quem vem de fora. Rio Grande do Sul, vamos a Gramado. Não, ele pode vir, ele pode ficar aqui 2, 3 dias e depois subir para Gramado, porque deve ir, né? Sim, é deve isso que... Ou então vem um dia antes, vai um dia depois, sabe? Nesse sentido, aproveitar a cidade de Porto Alegre não só para o conhecimento, porque os eventos trazem muito conhecimento também, né? Mas desfrutar da cidade. Isso. E eu acho que o Porto Alegrense teve uma contribuição muito importante nisso, porque o Porto Alegrense deixou de gostar da sua cidade.
Quando a gente fala em bairrismo aí fora, né? A gente fala nisso, o gaúcho é muito bairrista. Sim, ele é bairrista, mas ele fala mal da cidade e a gente precisa parar com isso. É que só o gaúcho pode falar mal. Pois Os outros não. Mas a gente precisa parar com Mas isso, já melhorou, né? Tu não acha? Acho. Desde a Orla ali de 2018 pra cá melhorou. Sim, mas isso é uma construção, né? tu tem Tu toda vê, razão. 46 Mas anos, é horrível isso é uma falar construção. mal, mas é verdade. Mas Porto é Alegre, verdade. antes desses novos equipamentos que a gente felizmente tem hoje, especialmente a partir da Orla e as outras coisas que estão ocorrendo, né, a partir disso. Era mesmo uma das capitais mais horrorosas do país, infelizmente. E tu vê, especialmente a partir da hoje Orla, não é mais, pelo e contrário. a gente hoje fala de uma enchente que destruiu a Orla. Né? Que era o nosso motivo Pra de voltar. estar felizes com a nossa cidade, né? Pra voltar a gostar da cidade. Então, o que é importante, assim, que a gente tem comentado muito, eu participo de muita entidade, de muita coisa. Chega de falar de terra arrasada. Nós não somos terra arrasada. Nós precisamos voltar a olhar para o futuro, né? Claro, a gente tem problemas no presente que a gente precisa resolver, né? Mas a gente precisa parar com isso e voltar, assim. Porto Alegre é pujante, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, o gaúcho, ele tem essa resiliência, ele é lutador, ele é guerreiro, então a gente pode reconstruir tudo isso. E qual é o papel do Cisne Branco nisso? É justamente essa reconexão que a gente pode fazer. Porque a gente tem o poder, né? Pode parecer uma presunção, mas eu acho que a gente tem o poder, Cisne Branco tem o poder de mostrar o lado mais bonito da cidade, que é o visto do Rio, né? E justamente está trazendo esse olhar para o próprio porto-alegrense. Pô, que cidade linda, não parece a cidade onde eu moro, né? Porque tu tens um olhar diferente. E tem uma outra coisa. Com a enchente, houve um trauma em relação ao Guaíba. As pessoas passaram a temer o Guaíba. E a gente vinha num processo de fazer as pazes com o rio. Exatamente. A gente virava as costas pro rio e passou a olhar ele diferente, aí vem a enchente e derruba. Acho que o Cisne Branco tem também essa missão aí. Tem a missão, exatamente. A missão de fazer essa reconexão e essas pazes é do Cisne Branco e, obviamente, de todos os atrativos náuticos, né? Mas na prática, como é que se faz isso, Adriana? Desculpa te interromper. Como se faz isso? Mostrando justamente, não escondendo que teve a enchente, não escondendo que a água chegou aqui, chegou ali, essa foi a medida, por que aconteceu isso, o que a gente pode fazer para melhorar, fazer eventos de educação ambiental, fazer o que a gente faz hoje em dia, né? Nós trabalhamos muito com escolas nesse sentido, né? Porque a educação é que pode modificar o mundo, né? Então, fazer essas palestras, esses encontros. O Cisne Branco é a única embarcação comercial a nível Brasil que desde 2021 tem o selo de carbono zero, porque mesmo? compensa suas emissões. Tem um tanque de tratamento de dejetos, apesar de não ser obrigatório, desde 1999. Quer dizer, são consciências assim que a gente precisa estar passando. O Guaíba, ele não é ruim, ele é muito bom. Ele traz lembranças boas, né? Ele tem o pôr do sol mais lindo do mundo, ele tem essa cidade, ele tem essa proximidade com as ilhas, muito pequena, assim, que em outros lugares, se tu vai, não tem, tu vê só água. E aí, o que acontece, né? Tudo isso não é valorizado e não é preservado. Cisne Branco tem a pretensão de preservar aquilo que é o seu local de trabalho, porque o seu local de trabalho é o Guaíba. Muito bom, né? E como é que foi esse período da enchente, hein? Porque foi um desafio, né? Vocês tiveram que sair do cais às pressas. Conta um pouquinho, eu sei que o nosso foco aqui, claro, é pensar o futuro. Claro, não, mas é importante, porque isso é história. Mas história, e aqui eu acho que também os nossos convidados podem falar um pouco sobre como é que foi esse desafio, né, comandante? Teve que tirar o barco às pressas lá do cais, né? Sim, de quinta para sexta nós tivemos que sair com o barco às 2h30 da manhã, se deslocando para a usina do gasômetro. Isso lá no dia 3, 4, 2 de maio. 2 Porque de maio. o nosso calado da embarcação é 1,90 por 1 de proa. Só que o cais
tem 3 metros para inundação, antigamente, né? Agora foi mudada a régua. Dava 3 metros. Nós saímos do cais com 3,80. Sendo que a usina do gasômetro tem 70 centímetros mais alto que o cais. Só para explicar, né, comandante, calado. O calado é a parte da embarcação que fica abaixo da linha d'água. Certo. Né? Então, aonde se enxerga Que pega o casco junto. o casco todo. Então, é o casco que fica abaixo da linha d'água. E- Então, aumentando o nível do rio, o barco Tudo foi sobe. feito para flutuar, tudo sobe. Claro. Né? E por que isso é um problema? Eu digo para ir até a usina daí. Não Não, foi não um problema foi um problema. para ir até a usina. É um problema se nós deixássemos o barco claro. no cais, ele subiu 3,80. Se ele subisse 4,5, nós subia pra poderíamos cima do subir para cima do cais. Credo, aí claro, depois ia quando ficar vê preso. ele tá no centro da cidade. No centro da cidade, claro. Quando vê, tá na Por isso que Borges. teve que deslocar. Imagina. Eu nunca Com tinha me dado certeza. conta disso, claro. Que loucura, né? Só por isso que teve que deslocar. E lá no gasômetro também ficou acima do nível do pier do gasômetro, né? Ficou. Porque só que o que a gente fez lá, né, Colocamos comandante? pneus nos cunhos que já tem lá para proteção do barco e daí nós conseguimos ficar o tempo todo na enchente lá, amarrado. Não precisou deslocar para outro lugar, né? Tem como se fosse âncora mesmo. Isto. Nós ficamos atracados do lado do cais, mas daí tem os cunhos que dá 1 metro. Os cunhos. Os cunhos são cunhos de amarração, onde a gente coloca aquelas amarras, que são as cordas, né? Claro. As amarras para segurar o barco. Então, esses cunhos de amarração, a gente colocou as amarras ali e à medida que o barco que o nível do Guaíba ia subindo, o barco ia subindo, então afrouxava os cabos. Esse é o motivo porque a tripulação Fica a tem que bordo. ficar a bordo. Ficaram Ficaram lá no 24 horas tempo a inteiro. bordo. Todos esses meses de inundação Sim. ficaram... Mas por quantos dias isso? Eu não lembro Agora exatamente a 30, data que nós 30 e voltamos poucos. pro cais, né? Acho. Mas foi mais de 30 dias. Mais de Nós um mês. ficamos mais de 30 dias sem embarcado. Porque, desculpa, porque tu precisa ficar soltando e... Tu precisa ficar ajustando, Os né? cabos. Os Os cabos. cabos. Porque corre o risco de perder o controle do barco, é isso? pode correr o risco do nível do Guaíba aumentar muito e tu subir pra cima do cais de novo. Né? Que coisa. E aí, o que aconteceu com os pneus que se colocou junto a esses cunhos de amarração? Isto afastou o barco, né? Eu tô De botando cima do aqui o cais. cunho de amarração, afastou o barco de cima do cais. E aí, ele foi só indo e o barco subindo. Se ultrapassasse os pneus, aí seria Daí outra estratégia deveríamos de se deslocar, contenção. né? Sim. Tu tava lá, Thales? Sim, Participou tava lá também? Sim, ficamos lá mais de 30 dias lá. E foi muito desgastante, assim, eu digo, eu imagino que emocionalmente seja meio pesado, né? Porque tu tá naquela tensão o tempo todo. Foi difícil, né? Ficar 30 e poucos dias assim, longe da família e tudo mais. Mas pra mim foi meio que como é que eu posso dizer? Tipo um benefício, porque eu acabei perdendo a casa lá. E, tipo, não tinha pra onde eu ir, entendeu? De alguma forma tu tava morando, então. Exatamente. no Cisne Branco. Daí, pra mim, pelo um lado, foi bom até. Mas, Thales, eu quero falar sobre isso, sobre a tua perda, que tu é morador das ilhas, né? Sim, eu sou da Ilha da Pintada. Mas pra eu entender, tu ficaste no barco, portanto, o tempo todo. Sim. Porque eu tinha entendido, Adriano, que a tripulação revezava. Entra um, fica um tempo, entra a outro. tripulação O de segurança. Thales, nós chegamos a liberar ele, porque eu tava com mais marinheiros a bordo, daí liberamos ele, que ele ajudou nos resgates lá na Ilha da Pintada também. Tá. Na voadeira. Porque ele conhecia lá, conhecia né? Os moradores, Claro. os Tudo. locais. Então, esse foi o que a gente conseguiu fazer de apoio, Isso. né? Mas não tinha um revezamento de tripulação, Adriano. Não. Todo A mundo tripulação ficava de lá segurança- e ficou um mês mesmo. Ficaram um mês as mesmas pessoas. A tripulação de segurança, ela é composta de mínimo 4 pessoas no Cisne Branco. Cada embarcação tem uma tripulação de segurança. É o comandante, 2 marinheiros de convés e um marinheiro de máquinas, no nosso caso, né? E nós temos sempre 5 tripulantes, né? Para que a gente possa folgas, revezamento e tal. Mas a tripulação de segurança, ela precisava estar toda a bordo. Porque se a gente precisa sair dali com a embarcação, eu não posso sair com menos de 4 pessoas. Porque esta é a minha tripulação de segurança. Né? Então tiveram que ficar
todos ali. E o que a gente comentava, né, o que tu falaste do emocional, é pesado, sim, porque é o teu trabalho, sim, foi bom porque ele perdeu a casa, mas ele estava preocupado com a casa Meu Deus, dele, que claro. perdeu, né? Não é só o trabalho, é Sim. muito complicado. Como é né? Vai que muito é, além, Thales? vai muito Vai além. muito além. Conta pra gente, tu tava trabalhando quando soube que a tua casa... Sim, na verdade foi, que nem o comandante falou, foi quinta pra sexta, né? A gente saiu com o barco lá pro gasômetro. Aí foi sexta, acho que foi domingo pra segunda. Domingo pra segunda eu tava ajudando o pessoal nos resgates, né? Aí eu ia na Ilha da Pintada, voltava. Ia na Ilha da Pintada e voltava. Com uma outra embarcação. Isso, com uma outra Com embarcação. vadeirinhas Com a que tavam vadeirinha e ali, né? tudo mais. E aí eu acabei, vou passar ali em casa, né? Vou ver como é que tá. Daí eu fui lá e não tinha mais nada. Meu Deus, mas tu morava sozinho? Não, na verdade eu morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas eles se salvaram, conseguiram sair? Sim, todo mundo já tinha saído. Mas a casa foi devastada Foi. mesmo. Agora Caiu. é só botar abaixo e tentar levantar de novo. Entendi. E vocês pretendem continuar morando lá? Tá, eles infelizmente não tem pra onde ir, né? Sim. Daí não tem muita condição e tudo. O que eles fazem, Thales? O meu pai trabalha no mercado público e minha mãe trabalha em casa, assim. Uhum. E meu irmão tem 9 anos. Ele trabalha atendendo no Isso, mercado do teu aham. pai. Isso, ele na banca 26. E aí, enquanto tu trabalhava no Cisne Branco, a tua família estava onde? Eles estavam Eles acabaram indo abrigados? pro abrigo. Foram para o abrigo. Isso, pro abrigo. E tu E se eu comunicando fiquei, com eles de isso, alguma fiquei me maneira? comunicando com eles e em função no barco ali, no Cisne Branco, né? Daí foi bem pesado Eu pra imagino. eles. Assim. É um desafio, ti, né, né? gente? Nossa, é um nossa. desafio, assim. E tem histórias e histórias, e eu imagino vocês, enquanto jornalistas que estão na rua, que estão ouvindo muita coisa, E surreal. E o gasômetro ali, próximo ao pier, foi justamente onde se montou toda uma central de Exatamente. A nossa resgate, né? embarcação serviu como apoio. Foi? Vocês Sim. abriram banheiros, Abrimos cozinha? e os bombeiros, utilizar o banheiro, chuveiros, tinha às vezes algumas pessoas dormiam, os coletes salva-vidas, nós prestamos mais de 100 e poucos coletes salva-vidas para resgate das Pra pessoas. resgate, O né? barco em si ele não podia ser usado nos resgates porque ele é muito grande, não teria ele como... é muito grande, muito pesado, ele não entra em qualquer lugar. O calado, que a gente fala de 2 metros, né? A parte que fica embaixo da água do barco, ela não é em qualquer lugar que você pode chegar, né? Então, as embarcações menores e jet ski, que foi o grande, os grandes resgates foram feitos com eles. certeza. Então, esses barcos pequenos, eles têm uma mobilidade, uma flexibilidade bastante maior, né? E aí, nós ali servíamos justamente os resgatados que chegavam, se precisavam de alguma coisa, porque chegava muita gente com hipotermia, com cadeira de certeza. rodas, cachorro, olha, foi... Não, foi aquilo. É surreal, assim. Quer dizer, vocês serviram de abrigo e também com a qualidade técnica dos funcionários, né, dos Sim, marinheiros, que exatamente. ajudaram essas equipes que estavam em barcos O menores. Thales foi um que ficava durante o dia, tá tranquilo, e durante Sim. o dia ele ficava indo e voltando pra Nessa Ilha da função. Pintada. Que né? idade tem, Sim. Thales? 24. 24. 24. Mas o que eu fiquei impressionado é com isso, assim, a tua família tá abrigada enquanto isso tu tava trabalhando Sim. ali. E aí tu ficou abrigado no Cisne Branco. Sim. Então acabou sendo a tua casa, dormia ali. Sim, acabou sendo mesmo. Na verdade, dentro do Cisne Branco, nós temos estrutura para Claro, para a a tripulação de dormir, segurança, sim. né? Para dormir, porque banheiros, camas, roupa de cama, tudo para camarotes, né? Para eles. Sim. Ô, comandante, como é que é com a família? Tá, tu tava lá no Cisne Branco e aí a família fica com saudade. Não tem A jeito. minha família é toda da Ilha da Pintada também. Só que faz muitos anos que eu saí da ilha, eu moro em Guaíba. Mas conversar com meus guris por telefone, mas eles entendem. E desde pequenininho eu sempre trabalhei Estão só nisso, acostumados. né? Ficava longe de casa e já sou acostumado. Mas essa foi uma situação diferente. Já tinha passado por Sim. algo assim? Oi? Já tinha passado por algo parecido, de ter que ficar assim tanto tempo dentro da embarcação e... Não no Cisne Branco, mas já passei muito tempo dentro de um avião.
Dentro da vila. Faz 22 anos que eu trabalho embarcado. 22 anos, Não, e eu tava... As embarcações de carga, de normalmente, carga daí. elas têm, tu fica 15 dias embarcado, 20 dias embarcado, depois 10 dias em casa, isso é comum no meio. Mas é incrível, os dois são das ilhas, como tem também essa tradição dos moradores das ilhas Com de ter uma certeza. relação muito estreita com a água, né? Sim. Com o Guaíba. E a maioria dos moradores, a minha família lá, é uns que não saem da ilha. Por quê? Eu tenho uns primos meus que uns trabalham embarcado, outros são pescadores. É. Se eles for morar num apartamento, como é que eles vão sobreviver? Isso, É, quer dizer, é na isso. ilha, claro, com o tempo, né, comandante, passou a chegar um perfil de moradores diferente, muita gente que Muitos, trabalha com isso. a separação de resíduos, enfim. Mas esse pessoal que tem na sua Os cultura nativos. a pesca, por exemplo, é uma cultura ribeirinha que os caras não dá. Não eles adaptam. Não tem como sair É, porque é a vida dos caras, né? Todas as relações sociais são construídas ali, a Os cultura. barcos deles, eles têm um barco economia. que passa na frente de casa. É a A garagem. economia É a garagem. garagem. É a garagem Então de é casa. difícil mesmo, é muito complicado. E uma coisa que eu tava refletindo, Adriano, enquanto tu dizias lá no início, é que, pô, o Cisne Branco foi o primeiro equipamento, de fato, de turismo náutico que a gente teve ali no Guaíba. E, pô, nós somos uma cidade de 250 anos, né? pois Que é. existe por causa do Guaíba, né? Os É. primeiros casais açorianos se instalaram aqui porque era um ponto estratégico junto à água. E aí a gente se virou de costas pro rio. É. Isso tá ocorrendo uma virada recente, né, de um tempo para cá, e que reflexão tu faz em relação a isso? Porque será que a gente pode usar esse momento agora como uma oportunidade para dar um gás nessa relação? Com certeza. Que estava melhorando, mas estava longe de ser o ideal ainda. Quando a gente fala, né, em virar de costas para o Guaíba, estávamos virados de costa para o Guaíba, é muito de tudo, toda a história do que aconteceu, porque a gente não lembra, né, a gente sempre falava da enchente de 41, mas parecia tão longe, tão distante de nós, né. Hoje em dia a gente vê que não é assim, isso pode acontecer, aconteceu, Claro. uma tragédia, e pode acontecer a qualquer momento. Então, que aprendizado que a gente tem que ter disso? Não é culpar o rio, né? A gente precisa, sim, ter medidas, todos nós, o porto-alegrense, de não jogar tanto lixo no rio, porque o que passou de lixo lá era impressionante. Então, cada um tem uma culpa, eu diria assim, diferente, né? Mas que a gente precisa não apontar culpas, e sim tentar resgatar isso para que a gente possa usufruir de forma positiva de tudo isso que a gente tem. Uma cidade banhada por um rio é uma preciosidade Total. no mundo inteiro. E aqui a gente não enxerga isso. Gente, a gente precisa enxergar isso. A gente precisa não ser míope nesse sentido. Porque ser miopia... Meu sonho, que é totalmente utópico, né? Era poder tomar banho no rio. Era ter Eu uma praia tomei. aqui em Porto Alegre. Eu tomei banho na Praia da Alegria, em Guaíba, e da Tristeza, em minha Porto mãe também, Alegre. em Ipanema. É. Uma pena Quando tudo eu isso era que aconteceu, pequena, né? eu deveria ter o quê? Hoje estou com 61, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Quer dizer, em 50 anos, nós, porto-alegrenses, conseguimos poluir o Guaíba. Agora Porque talvez... foi nós que poluímos. Não, e agora é a hora de repensar tudo isso, né? Exato, e eu acho que tem... Mais do que nunca, né? Já passou da hora, na verdade, mas... E eu acho que justamente o Cisne Branco, ele tem esse poder, porque justamente trabalhando com a educação, com as escolas, com os professores, a gente mostrando, a gente preserva aquilo que a gente conhece, né, gente? Senão Tá, é e- utópico. Sem dúvida. E assim, o Cisne ele volta agora no sábado, dia 20 de Com julho. uma grande festa. Me fala um pouco dessa festa, que eu sei que a data foi escolhida a dedo aí, porque tem toda uma história por trás aí, né? O que acontece, né? A gente já vinha falando que o Cisne Branco já passou por muitas coisas, né? E já entregou muitas coisas também para o porto-alegrense, né? E para os turistas que aqui vieram. E nós pensamos assim, a navegação ela já está liberada há bastante tempo, né? O cais estava fechado, estava sujo, o cais do Porto, que é onde a gente sai. Mês de julho, dia 20, é o dia do amigo, né? Então, poxa vida, a gente precisa ser amigo do Guaíba. A gente tem amigos pessoais, a gente tem amigos do Cisne Branco, a cidade é amiga do Rio. Então,
todo esse conceito foi estruturado para que a gente voltasse no dia 20 com uma festa, uma navegação, né, à noite, às 20 horas, o início da programação. A gente vai fazer uma programação de umas 4 horas, navegar umas 2 horas, ir para a Zona Sul, enxergar as luzes da nossa cidade, gente, olhar para Porto Alegre de novo, olhar com um olhar amoroso, né? Olhar de forma que a gente sinta gratidão pela própria cidade, né? E orgulho da nossa cidade, orgulho da nossa gente. Então, esta é a intenção dessa nossa festa. E o que a gente fez? Todos nós que trabalhamos na embarcação, a gente mandou para os nossos amigos, né? Pessoais. E aí, de que forma que a gente fez? A gente fez um ingresso solidário. R$50 mais 2 quilos de alimento. Esses 2 quilos de alimento de todos os ingressos que a gente conseguir vender, a gente vai levar para auxiliar as ilhas. Ótimo. É a Quantas forma... pessoas vocês estão esperando nessa festa? 150. E quantas pessoas cabem no Cisne Branco? 300. Sabe que eu fui numa festa no Cisne Branco uma vez que eu estava na faculdade, nunca me esqueço disso, era uma festa fantasia. Era uma festa maravilhosa, e todo mundo prepara fantasia e tal, papapá, aquela coisa. E eu não tinha fantasia, sempre fui meio ruim pra esse troço, e resolvi botar um lençol e de fantasma. De fantasma. Porque embora seja a fantasia mais óbvia do mundo, tu nunca vê em festa fantasia alguém de fantasma. E aí eu queria ver alguém de fantasma, e aí eu peguei, fiz uns buraquinhos no lençol e tal, cheguei lá de fantasma. E aí, tava fazendo o maior sucesso, mas 10 minutos de festa, entendeu? Eu tava fazendo fantasminha, não sei o quê. E ainda peguei uma coisinha vermelha, que eu segurava na mão e parecia o coração do fantasma. Ai, que maravilha. E eu tipo, fantasma, tá. 10 minutos de festa, eu uma hora tirei pra cumprimentar umas pessoas, tirei o lençol e aí vi que tinha um amigo meu sentado no Cisne Branco ali numa mesa, e claro que a escotilha, a janelinha ali tava aberta, e eu fui brincar com ele, peguei o meu lençol e atirei na cara dele, adivinha se não caiu pela janela, perdi a noite inteira, fiquei sem fantasia. Sem fantasia, olha. Sem fantasia 10 minutos só. E ainda sujou o Guaíba. Mas fez sucesso, né, Beleza? Ainda joguei lixo no Guaíba, peço desculpas. Mas a gente já fez muitos eventos no Cisne Branco, e são memórias, muito legal, assim, muito legal. Muito legal, a imagem. É muito diferente, É né? muito diferente. Muito especial. Marcante. É marcante. As pessoas que comemoram, digamos assim, algum aniversário, formatura, que a gente faz um casamento. Já teve casamento? Tem? Ui. É comum ter casamento? Comum. Cabem 300 pessoas? 300 convidados? 300 pessoas cabem depois do naufrágio de 2016, né? Onde a gente também aproveitou para fazer uma reforma com materiais mais modernos, né? Da própria embarcação. Antes cabia mais, Adriane? Não, antes cabia menos. Cabia menos. Cabia Como é que menos. foi esse naufrágio? Me recorda. Porque Acho que foi uma Dia tempestade, 29 de janeiro de 2016, aquela tempestade que devastou a cidade, aquilo que caiu, o shopping Praia de Belas, o teto do Praia de Belas, inesquecível. aquela coisa horrorosa. A marca que ficou foi o Cisne Branco naufragado. Ele estava paradinho no mesmo local de sempre e ele naufragou. Ali tem uns 6, 7 metros, e aí ele ficou... quem estiver nos ouvindo, tiver uma vontade de fazer um aniversário, festa, casamento, Vai lá. no Cisne Branco, olha, Ai, vale a chama a pena, gente, que vale a sensacional, pena. é muito marcante, é muito diferente, todo mundo lembra. Assim, a memória fica muito valorizada, sabe? Porque é muito legal. Muito legal. E as pessoas, qualquer tipo de comemoração, a gente tem diversos pacotes, com gastronomia, tem sem gastronomia. concorrentes que são menorzinhos um pouco, né, Adriane? Sim, são Se for fazer uma metade do festinha tamanho. menor também, aí pode ser na concorrência. Exatamente. Mas vocês recebem até 300 pessoas. Até 300 pessoas. É muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou um fã do Cisne Legal. Branco e do que vocês Que fazem legal. pela cidade. É importante legal. demais. Antes de fechar, só mais uma pergunta, porque eu sei que o Grupo Cisne Branco também é responsável pela linha turismo Boa em Porto lembrança. Alegre, que é o ônibus, aquele que passeia pela cidade, leva os turistas. Eu mesma já fiz o passeio, acho super legal. O ônibus também, a linha também tá parada no momento, desde a enchente. Como é que tá isso, Adriane? O Linha Turismo, assim, a prefeitura desestatizou o serviço, que era da prefeitura, né? E nós Venceram a licitação, solicitamos não? uma autorização.
Perfeito. Né? É uma autorização. Então, nós tivemos interesse, fizemos o pedido e temos autorização para o trabalho do Linha Turismo. Fizemos uma parceria, porque nós temos barco, não temos ônibus, né? Fizemos uma parceria com a Turisilva, que é um baita de um parceiro, que tem ônibus, é especialista em fretamentos e tal, e tem uns ônibus bastante número de ônibus, e uma empresa muito grande também, nossa parceira desde a época da Orgatur nas excursões rodoviárias. Então, ele era bem parceiro do meu pai, o seu Jaime. Fizemos a parceria com ele, com os ônibus. Usamos no primeiro ano um tipo de ônibus e depois ele fez uma reforma e uma adaptação num dos ônibus, que aí foi aquele que o PG fez o ano passado, eu acho, né? O Gaúcha Mais. O Gaúcha Mais, Foi bem legal, exatamente, foi bem legal, foi bem legal. E... então, nós estamos sim com ele parado, né? Houve também perda dentro da garagem, né? E ele ficou embaixo d'água. Ele não chegou a ficar embaixo d'água porque ele estava no... Não sei como é que chama aquilo da mecânica. As rampas? As rampas, né? Mas elevadas. Ele estava suspenso, sim. Ele estava suspenso porque estava fazendo uma manutenção. Entrou água pelas janelas porque era aberto, mas não chegou a entrar. E o ônibus menor, que é o ônibus fechado e climatizado, esse estava numa outra garagem. Então não chegou a prejudicar. E a intenção de retomada dele, sim, é agora. Depois que retomar o Cisne Branco, em julho, talvez no mês de agosto, né, a gente faça a retomada dele, porque a gente está preparando o roteiro diferente com ele também. Ele fazia o centro histórico ali, né? Então, hoje, esse roteiro, ele está um pouco prejudicado porque o centro histórico ainda não está... para a gente mostrar para o turista, claro, a gente precisa fazer, como eu digo, né, eu mexo com o nome, né, o turismo de enchente, porque a gente não pode apagar isso da memória. Vocês pretendem colocar isso? Nós pretendemos colocar em cada bairro aonde a água chegou. Tem que botar. Tem que botar. A gente precisa dessa memória, sem né? dúvida. A gente precisa disso. A enchente de 41 não foi a primeira, viu? Ela foi a maior, mas tiveram outras 5 ou 6. Isso no antes século disso. XIX, Quem sabe disso? Quem sabe, ninguém lembra, mas ninguém no próprio Cisne Branco deve ter alguma coisa relacionada a isso? Nós estamos fazendo um roteiro novo justamente neste sentido, para falar sobre o que é o nível do rio, o que ele impacta na cidade, de que forma a gente pode auxiliar, né? Não jogando mais detrito, enfim. E um roteiro mostrando... Um roteiro mostrando aonde foi, como foi, aonde foi feito os resgates. A gente precisa avivar legal. isso. Claro, E de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Né? Mas de uma forma positiva para que a gente possa trazer uma memória, mas não uma memória de culpa, uma memória de reconstrução. Faz parte da nossa história, né? E segundo, todos os lugares do mundo, e é que a gente não tem tradição disso no Brasil. Não tem, Mas todos os lugares que fizeram memoriais de tragédias, a tendência é de que, claro, como se explora muito mais ali no próprio memorial, né, Ju, maneiras de evitar que essa tragédia se repita. E a possibilidade de ocorrer de novo é muito menor. Porque tu tá lembrando, tu tá dizendo, olha aqui a porcaria que deu, olha aqui. É assim, vamos cuidar, né? A gente precisa disso. No Japão, em Kobitz, que tem um que, por causa do terremoto, a cidade foi destruída, assim, e eles têm isso, assim, maneiras lá de como evitar, o que se faz, protocolos e tal. A gente vai ter que ter tudo isso aqui. A gente vai, e assim, a gente precisa começar de alguma forma, né? Isso é uma educação. É uma educação que a gente precisa estar levando e propagando nós aqui, né? Nós, porto-alegrenses. Então tá, gente, olha, muito obrigado. Tomara que esse Cisne Branco lote nessa reabertura e também depois, né? Porque a gente torce muito por Porto Alegre e tem tudo a ver, né? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês por estarem divulgando isso, que também é super importante, assim, né? Nós, a partir do dia 20, vamos esperar todas as pessoas que quiserem fazer essas pazes com o Guaíba. Vale muito a pena, não tenham dúvida disso, né? E Thales, a tua situação tá melhor, da família? Estão conseguindo se recuperar de alguma maneira? Cara, eles voltaram pra lá agora, mas estão numa casa de aluguel, né? Pra poder tentar mexer na casa. Porque
ficava muito contramão, Estão né? numa casa alugada. Isso. Mas vão contar com algum tipo de apoio do governo? Estão buscando isso? Cara, eles estavam em análise daquele auxílio, né? Pois é, né? Tava Tá indo. difícil, Uma né? ração. É, de tava- Infelizmente, mas... Nosso carinho sincero, nossa solidariedade. O Valeu. que precisar, conta com a gente. Claro. Obrigado. Então tá, é isso aí, né, PG? É isso, Ju. Obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Perimetral Podcast fica por aqui.